Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando. Bem-vindos a bordo do voo 914. Por favor, apertem os cintos de segurança e observem o sinal de não fumar. Vamos decolar em 5 minutos. Quando estivermos na altitude de cruzeiro, os refrescos serão servidos. Nosso voo levará 37 anos. Desejo-lhes uma boa viagem. O que você faria se saísse de férias para outra cidade e, de repente, descobrisse que está em outro país? Eu acho que as pessoas mais aventureiras até curtiriam uma mudança de planos dessas, mas a maioria de nós ficaria confusa. De qualquer forma, eu aposto que mesmo o mais destemido dos aventureiros levantaria uma sobrancelha se soubesse que voaria por quase meio século. Em 2 de julho de 1955, o voo partiu de Nova York para Miami, na Flórida. Era um belo dia de sol e 57 passageiros a bordo do avião estavam ansiosos para ver as praias quentes e palmeiras da Flórida. O avião decolou sem problemas, mas 3 horas depois, quando já deveria ter pousado no aeroporto de destino, não estava em lugar algum. Os radares da torre de controle em Miami não mostraram nenhuma aeronave se aproximando e nenhum sinal de socorro foi recebido. Quando o controle de tráfego aéreo entrou em contato com a torre de Nova York, eles receberam uma resposta desconcertante. O voo 914 desapareceu dos radares no ar. Tudo indicava que o avião estava perdido. Além de ter desaparecido dos radares, o controle de tráfego aéreo não conseguia comunicação com os pilotos pelo rádio. O DC-4 simplesmente desapareceu no ar, sem deixar vestígios. A investigação foi iniciada imediatamente. A rota de voo sobrevoava uma parte do Oceano Atlântico e parecia que a única explicação para o seu desaparecimento foi que houvesse caído em algum lugar ao longo do caminho. Equipes de resgate foram mobilizadas. A guarda costeira examinou as águas, mas sem sucesso. Nenhuma única parte do avião foi encontrada. Os investigadores só puderam encolher os ombros, consternados. 61 pessoas, passageiros mais a tripulação, apenas desapareceram no ar, junto com uma enorme máquina voadora. Eventualmente, embora o caso nunca tenha sido realmente resolvido, houve uma declaração oficial de que o avião havia caído, tirando a vida de todos a bordo. Mas, apesar das inúmeras e compreensíveis perguntas dos parentes enlutados, ninguém podia dizer o que realmente acontecera com o voo 914. Até 37 anos depois, pelo menos. Mudança de cena. Estamos em 9 de setembro de 1992, em Caracas, na Venezuela. É um dia perfeitamente normal para Juan de la Corte, controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Caracas. Ele chegou ao trabalho, tomou um café e se concentrou, observando os voos. Ele estava fazendo alguns pequenos comentários sobre um voo em andamento quando algo estranho aconteceu. Aparentemente, do nada, um novo ponto apareceu no radar. Era como se uma aeronave tivesse surgido do nada, ou como se tivesse saído do radar e agora decidido aparecer. De qualquer maneira, era algo estranho de se ver perto de um aeroporto civil, e de la Corte checou as leituras várias vezes, pensando a princípio que se tratasse de um erro. Não era erro, no entanto. As leituras estavam corretas, e logo ele e seus colegas puderam ver com seus próprios olhos. Em menos de 10 minutos, a aeronave apareceu no campo de visão. A princípio, ele parecia um avião comum para o controle de tráfego aéreo, mas à medida que se aproximava, foi possível notar que, de fato, era muito antigo. Um avião de passageiros DC-4 McDonnell Douglas, ainda com propulsores em vez de turbinas modernas. Esses aviões ainda estavam em uso, mas, como eram obsoletos, foram substituídos por outros mais contemporâneos. Mas esse não foi nem o começo da história. A verdadeira confusão começou quando o piloto da aeronave misteriosa entrou em contato com a torre e perguntou em inglês: "Onde estamos?" Como responsável no momento, Juan de la Corte respondeu que eles estavam se aproximando do aeroporto de Caracas e perguntou para onde o voo estava indo. Houve uma pausa do outro lado e então o piloto respondeu: "Somos o voo 914 da Pan Am de Nova York a Miami, na Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 57 passageiros a bordo." Isso pegou o controle de tráfego completamente desprevenido. O que um voo da Pan Am estava fazendo a 1.100 milhas de distância do seu ponto de destino? E como ele chegou lá? De la Corte foi rápido em fazer mais algumas perguntas ao piloto, e o que ele ouviu em seguida o deixou ainda mais confuso.
o piloto disse que seu voo estava programado para aterrissar no aeroporto de Miami às 9h55 de 2 de julho de 1955. Agora era a hora de a torre toda pasmar em silêncio. Antes de perguntar qualquer outra coisa, para não piorar, a torre de controle liberou o avião para o pouso. Delacorte não sabia o que fazer com as palavras do piloto. Talvez achasse que ele enlouquecera, mas isso era irrelevante, já que havia pessoas a bordo do misterioso avião. Ele tinha que se certificar de que eles pousariam em segurança e decidiu que só faria perguntas depois do pouso. Unidades terrestres foram imediatamente chamadas para ajudar o avião e os passageiros, e ele pousou sem problemas. Tendo relaxado um pouco, Juan finalmente decidiu perguntar algo que o incomodava. Você sabe que hoje é 21 de maio de 1992? Outra pausa se seguiu, confirmando que era um grande erro dizer isso. Quando a equipe em terra se aproximou do avião, a voz confusa do piloto no rádio disse: "Do que você está falando?" Quando Delacorte ouviu isso, ele sabia que teria que ordenar aos seguranças que fossem até o avião e escoltassem os passageiros e a tripulação. No entanto, como eles estavam se movendo em direção à aeronave, o piloto fez algo que ninguém esperava. Juan ouviu a voz em pânico do capitão do voo dizendo: "Não, fiquem longe, estamos levantando o voo agora." E, de fato, ele ligou os motores novamente e, sem esperar pela autorização de decolagem, taxiou o avião até a pista. Juan tentou pelo rádio, dizendo que ele estava criando uma situação perigosa, mas o piloto não respondeu. Ele simplesmente dirigiu pela pista, acelerou e decolou. Por algum tempo, o avião pôde ser visto no ar, depois apenas como um ponto no radar. E então, ele desapareceu novamente. Nenhuma palavra poderia descrever o choque em que Juan Delacorte e seus colegas da torre de controle aéreo estavam. Eles tinham acabado de ver um velho avião aparecer do nada, o piloto dizer que estava indo para Miami, e antes que pudessem fazer alguma coisa, a aeronave voou para longe novamente, apenas para desaparecer no ar, como se fosse uma alucinação coletiva. Nenhum vestígio daquele avião foi encontrado novamente, e até hoje, ninguém consegue explicar o que aconteceu naquela manhã em Caracas. Respire fundo. Isso cheira mal, né? Devo dizer, no entanto, que há muita controvérsia sobre a credibilidade desse evento. Em 1985, um tabloide chamado Weekly World News foi o primeiro a cobrir essa história. E sim, eu acabei de dizer 1985, 7 anos antes da versão mais popular aparecer. Mais tarde, o mesmo jornal recontou a história mais 2 vezes, apenas com outros detalhes, e com 1992 como a data em que uma aeronave que viaja no tempo teria aparecido no futuro. A foto de Juan Delacorte, o controlador de tráfego aéreo em Caracas, também diferia da original de 1985. Então, a história foi amplamente anunciada como falsa e se tornou uma espécie de lenda urbana. No entanto, a lenda ainda vive e muitas fontes a recriam à sua maneira. Algumas até chegam a dizer que os passageiros do avião acabaram voltando para suas casas e, estranhamente, nenhum deles parecia um dia mais velho do que 37 anos antes, enquanto todas as outras pessoas envelheciam a um ritmo humano. Dizem que os médicos examinaram o piloto, a tripulação e os passageiros, mas não conseguiram encontrar nada fora do comum. As pessoas estavam saudáveis. Essa parte não parece nem mesmo remotamente confiável, porque nenhuma evidência sólida pôde ser encontrada de 61 pessoas retornando de um voo que levou décadas. Quero dizer, vamos lá, os lanchinhos não teriam acabado? Uma coisa que continua aparecendo na internet e despertando o interesse de entusiastas paranormais. Se trata de um pequeno calendário de bolso que, de alguma forma, foi deixado na pista do aeroporto de Caracas quando o famoso avião decolou. Esse calendário é de 1955 e supostamente continua sendo o único artefato remanescente desse estranho encontro. Ainda há pessoas que afirmam que o calendário é real, mas, mais uma vez, não há prova de sua existência. Ah, bem, quem sabe talvez seja apenas um conto de fadas, uma lenda urbana de fato. Ou pode ser uma enorme conspiração para esconder o fato de que a viagem no tempo é possível. Eu acho que nunca vamos saber. Piscadela! E o que você acha? O voo 914 realmente se perdeu no tempo por 37 anos? Ou é tudo apenas um embuste? Deixe sua opinião nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, para viajar no tempo, não é preciso de um avião obsoleto.
Escolha um entre os nossos mais de 2.000 vídeos e divirta-se. Fique no lado incrível da vida.